E agora nós vamos continuar com um assunto que eu tenho certeza que é bem interessante, mas que é um episódio triste da história da igreja. Um dos mais tristes, talvez, que são as cruzadas. Vamos começar a falar das cruzadas, então. O professor Calhoun, ele no curso dele, ele diz que essa é a lição que ele gostaria de deixar de fora. Porque realmente não tem nada de bonito aí. O contexto das cruzadas é o contexto do Islã. O que fazer com o Islã? O que fazer com os muçulmanos? Na verdade, as cruzadas são uma resposta ao que aconteceu, vocês lembram? Que lá em 622, Maomé foi expulso de Meca, pela pregação dele, ele foi expulso de Meca e foi para Medina, e depois ele retornou, ali começa o islamismo. Somente 16 anos depois, em 638, os muçulmanos já tomavam Jerusalém para si. Jerusalém passava a ser dominado por muçulmanos, no ano 638. Nessas cruzadas, coisas terríveis foram feitas, provavelmente não por cristãos de verdade, mas feitas em nome de Cristo e sob o sinal da cruz. Certo? Foram 7 cruzadas. Podemos dizer que foram 8 se contarmos a cruzada dos meninos. Essa aí é uma que não é bem uma cruzada, é um episódio também muito triste da história da igreja. Mas na verdade cruzadas mesmo foram 7. A primeira, convocada pelo Papa Urbano II, tudo começou no ano 1095. Século, quem é bom de matemática aí? Século XI, exatamente. Finalzinho do século XI. O Papa Urbano II começou a pregar em prol da primeira cruzada. E claro, aí ele botou toda a igreja para fazer a pregação em prol da primeira cruzada. Conclamou-se todos os homens para que deixassem suas casas, suas famílias e fossem para a Terra Santa, para libertar a Terra Santa dos infiéis. Essa pregação, essa conclamação acabou funcionando, tendo um excelente resultado. Surgiu inclusive o slogan, esse slogan aí, Deus vult. Deus vult. Deus o quer. Isso aí é em latim, Deus o quer. Então, ficou na ideia das pessoas que Deus queria que elas fossem lá tomar a Terra Santa de volta. E não somente soldados profissionais foram para lá, mas gente comum. Todo tipo de pessoa se alistou para ir libertar Jerusalém. Eu quero só mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia no mapa, como que eram as cruzadas. Partia-se aqui da França, partia-se de Roma, partia-se de vários lugares aqui, mais ao norte do Império aqui, partia-se rumo a Constantinopla. Constantinopla era o ponto de onde se partia então para o ataque. Então todos se reuniam em Constantinopla e aí iam pela Ásia Menor até chegar lá embaixo aqui, em Jerusalém. Na verdade toda essa terra aqui foi tomada, né, pelos cruzados. Então vejam que eles faziam toda essa viagem a pé, era realmente uma grande aventura. Na verdade as cruzadas elas pegam um período de quase 200 anos, gente, na história. Somente os primeiros 50 anos nós podemos dizer que houve algum sucesso no empreendimento. Depois foi tudo desastroso, nada deu certo. Só os primeiros 50 anos é que realmente funcionaram. A captura de Jerusalém ocorreu em 1099. Finalmente o objetivo tinha sido alcançado. Eles conseguiram capturar a cidade de Jerusalém. A batalha começou no dia 13 de julho de 1099. E no dia 15, o Leotoldo, um dos cavaleiros do Godofredo de Bulhões, que era conde de Lorena e que comandava um dos exércitos, esse Leotoldo conseguiu pular a muralha de Jerusalém, conseguiu fazer ali uma cabeça de ataque, e por ali o Godofredo e mais um monte de outros cavaleiros conseguiram passar, e por ali então eles conseguiram invadir Jerusalém e tomar Jerusalém. Godofredo, Tancredo, todos esses nomes aí são nomes ligados às cruzadas. Agora o problema é o seguinte, olha só o que diz o Justo Gonzalez no livro dele. Parece uma coisa muito boa, né? Jerusalém foi retomada para os cristãos. E aí ele fala assim, Jerusalém estava novamente em poder dos cristãos.
Então aqueles soldados de Cristo se dedicaram à vingança. Todos os soldados sarracenos foram mortos e a população civil não sofreu melhor sorte. Muitas mulheres foram violentadas. De outras mulheres, as crianças foram arrancadas do peito para serem jogadas contra a parede. Os judeus tinham fugido para a sinagoga. Os cruzados atearam fogo ao prédio e mataram todos. Uma testemunha ocular conta que a matança foi tal que no pórtico de Salomão o sangue chegava até os joelhos dos cavalos. Quando o massacre afinal acabou e foi decidido enterrar os cadáveres, os sobreviventes eram tão poucos que foi necessário pagar aos cristãos mais pobres para que se ocupassem da tétrica tarefa. Porque normalmente quando há esse tipo de conquista, você coloca os próprios vencidos para enterrar os mortos. Ali não sobrou o suficiente para enterrar os mortos, tiveram que eles mesmos cuidar disso. Então vejam o quadro horrível, né? Tudo isso aí feito em nome de Cristo, né? E é essa barbaridade que a gente está vendo aí nesse relato. É claro que aqui é só um resumo, né? É evidente que tem relatos bem mais detalhados. Por 50 anos, então, houve algum sucesso, se é que isso é um sucesso, né? Mas é um sucesso do ponto de vista de conquista militar. Eles conseguiram conquistar Jerusalém de volta. O problema é que os muçulmanos surgiu no meio dos muçulmanos um grande líder militar. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Saladin. Saladin era o grande líder militar dos muçulmanos e ele tomou tudo de volta. Tudo que eles conquistaram, ele recuperou tudo de volta. Eles perderam absolutamente tudo, os cruzados. Esse Saladin. Quem viu um filme recente, o Reino de Deus. Reino de Deus. Com aquele ator que fez o elfo lá do Senhor dos Anéis. Reino de Deus. Ali aparece o Saladin. Né? Inclusive o filme todo é em Jerusalém, ali na época das cruzadas. Nos 100 anos seguintes, os europeus tentaram se animar a mandar mais e mais cruzadas. Cada uma delas era derrotada, sempre de novo. A última cruzada foi comandada pelo rei Luís IX da França, conhecido como São Luís, né? Nós temos lá São Luís do Maranhão, né? É esse Luís aí, São Luís, certo? Esse aí foi derrotado em Tunis, num ataque em Tunis, ele foi morto lá. E isso marca o fim das cruzadas. A pergunta é a seguinte: por que as pessoas fizeram isso? Aí, alguns motivos do porquê das cruzadas que a gente pode levantar. Primeiro, defender a honra de Cristo. Esse era usado como discurso, né? Defender a honra de Cristo. A ideia era que Cristo tinha sido insultado pelos muçulmanos. O próprio Bernardo de Claraval, que nós vimos no último domingo, que foi um homem importante, lembra que a gente ele chegou a ser conhecido como imperador não coroado? Lembra que foi ele que escreveu uma carta para um subalterno seu que ia se tornar papa? Lembra que nós falamos no domingo passado? Esse Bernardo de Claraval pregou também em favor das cruzadas para levantar a segunda cruzada em 1147. Bernardo disse o seguinte, era assim que ele pregava: nosso rei Jesus está sendo acusado de traição. Os muçulmanos têm dito que ele não é Deus, mas que ele falsamente fingiu ser algo que não era. Qualquer homem dentre vocês que é seu vassalo deve erguer-se para defender seu senhor dessa infame acusação de traição. Ele deve ir à inevitável batalha, onde vencer será glorioso e morrer será lucro. Então se usava esse tipo de discurso, né, conclamando os cristãos na época a irem pela honra de Cristo, recuperar a Terra Santa e derrotar os muçulmanos. Outro motivo era a própria recuperação da Terra Santa, principalmente por causa das peregrinações. Nessa época, na Idade Média, era muito importante você ir à Terra Santa. Se você fosse à Terra Santa, você era um cristão de um nível mais elevado. Então era muito importante você fazer esse tipo de peregrinação. O material que eu entreguei para vocês sobre o sistema sacramental vai aparecer um pouco isso aí, tá? Quem não recebeu, depois o João entrega. Esse material, nós vamos chegar ali, eu vou falar dele depois, deixa.
O importante aqui é isso. Precisava ser retomada a Terra Santa para garantir as peregrinações. Por muito tempo os muçulmanos tinham permitido que os cristãos fossem para lá sem problema. Como eu disse, eles já tomaram Jerusalém no ano 638. E até o ano 1079, os cristãos puderam ir para lá. Eles tinham passagem livre para entrar lá. Só que aí foi bloqueado por essa época, não vale a pena a gente entrar no porquê disso, mas foi bloqueado o acesso. E aí tinha, então, um motivo era liberar de novo o acesso à Terra Santa. Outro aspecto, a tentativa de reunificar a igreja. Lembram do grande cisma? Lembram da igreja do Oriente separando da igreja do Ocidente? Houve uma oportunidade de reunificar. Por quê? Porque a primeira cruzada, com o Papa Urbano II, o motivo da primeira cruzada, o que motivou, o que levou a fazer essa primeira cruzada, o que deu assim o pontapé inicial, vamos dizer, foi um pedido do imperador Aleixo, de Constantinopla. O imperador pediu ajuda ao Papa Urbano II. E aí o Urbano II então trabalhou em prol da primeira cruzada. Então ali parecia que ia haver um esforço conjunto, e com isso então poderia ser uma oportunidade de reunificar a igreja, de fazer uma política de bons amigos. Na verdade, o imperador Aleixo ele esperava que o Papa mandasse um pequeno grupo de soldados para fazer um reforço, soldados profissionais, de qualidade. Quando de repente o imperador viu que a cidade dele, Constantinopla, a maior cidade da Europa, aquela cidade bonita, foi invadida por uma turba de gente de todo tipo, maltrapilhos, e ele então viu que ele estava mais com um problema nas mãos do que com uma solução. E aí o grande desastre, não vou entrar nesse detalhe, mas o grande desastre foi em 1204, quando uma das cruzadas, um grupo de cruzados, numa dessas cruzadas, resolveu saquear Constantinopla. Aí, em vez de ir lá atacar os muçulmanos, eles atacaram Constantinopla, pilharam, roubaram, saquearam tudo que puderam. A maioria, lá em Constantinopla tinha muitas obras de arte religiosas, certo? Foi tudo levado para Veneza e outros lugares. Então, hoje ainda você vai para Veneza, tem uma série de relíquias lá, tudo roubado de Constantinopla, certo? Tudo roubado. Então, ali, na verdade, como nós já vimos quando nós falamos da separação, a gente disse que aquilo ali foi a pá de cal que acabou matando qualquer chance da igreja ser uma novamente. Outro motivo era a busca de salvação pessoal. Porque olha como é que as coisas são. O Urbano, o Papa, ele simplesmente prometeu o seguinte, nessa campanha em prol das cruzadas. Ele disse o seguinte: os pecados daqueles que forem para lá, se perderem a vida, serão remidos instantaneamente. Para nós é meio estranho, mas para aquelas pessoas, com a forma como elas criam, isso apelava. Às vezes você era um indivíduo que tinha feito uma coisa muito grave. No momento de tolice você cometeu um pecado grave. E você sabe que você está perdido, que você vai para o inferno. E aí vem o Papa e promete que se você for lá lutar e você morrer, todos os teus pecados serão remidos instantaneamente. O indivíduo pega e vai. Vai e ainda torce para morrer mesmo. Então isso aí apelava a gente também. Nessas cruzadas, as cruzadas a gente sabe sempre são colocadas de uma maneira muito romântica, como uma coisa bonita. Não tem nada de bonito, tudo é feio, tudo é horroroso, certo? Mas é muito colocado como uma coisa bonita. Vários desses cruzados se tornaram santos, porque evidentemente a Igreja Católica Romana nunca reconheceu que houve erro aí. Tudo foi feito corretamente. E aí, várias figuras aí são figuras conhecidas, Na Terceira Cruzada você tem, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra, bem conhecido. O rei Filipe Augusto, da França. O Frederico Barbarroxa, que era o imperador. Esses três foram juntos na Terceira Cruzada. Aí é feito todo um clima em volta desses caras, como se eles fossem grande coisa. Essa cruzada foi um fracasso, não resultou absolutamente nada dela. O imperador Frederico Barbarroxa se afogou, e os outros dois, o Filipe Augusto e o Ricardo Coração de Leão, passaram o tempo inteiro brigando entre si. Certo? Cruzada totalmente inútil, nada aconteceu ali. O absurdo, mais um absurdo, se é que pode ter mais algum,
Um detalhe, já vou falar agora para não esquecer. O detalhe é que no caminho, vocês sabem que em todo lugar existem judeus. Porque os judeus foram dispersos. Os judeus foram dispersos porque primeiro o general Tito foi lá e destruiu Jerusalém pela primeira vez, mas sobrou muita gente lá, aí foi o imperador Adriano e terminou o serviço. E aí acabou dispersando e jogando todos aqueles judeus, e ficaram espalhados por todo lugar. Em todo lugar tinha judeus, e até hoje é assim, né? E no caminho dos cruzados tinha muitos judeus. O que os cruzados faziam? Já que nós estamos indo para lá para atacar os muçulmanos, vamos no caminho já aproveitar e matar os judeus. Então eles iam matando, onde eles encontravam os judeus, eles matavam. Né? Porque os judeus são os assassinos de Cristo, são não sei o quê. Então eles iam matando gente pelo caminho. Vejam só como que é o pensamento. E aí houve esse episódio aí absurdo, em 1212, a Cruzada das Crianças. Na verdade não eram bem crianças, eram adolescentes, né? Talvez assim, da faixa etária assim, do Augusto até o Caio. Né? Esse pessoal assim, mais ou menos dessa idade, assim, essas crianças, assim chamadas, né? Adolescentes, cerca de 30.000 crianças foram tomar a Terra Santa em 1212. Como isso começou é meio obscuro. Com certeza havia profetas por trás. Com certeza há um fanatismo aí por trás. Com certeza havia essa influência de profetas dizendo que era para fazer isso e enganando o povo, fazendo com que... Imagina só, né? Você tem os seus filhos e aí você mesmo permite e até quer que os teus filhos vão numa empreitada absurda como essa, porque é a vontade de Deus. O profeta disse. Essas crianças, elas foram desarmadas, não havia armas, elas foram caminhando, 30.000, é gente, é muita gente, elas foram caminhando e aí elas chegaram até Marsella e aí chegaram no mar. E aí não tinha como ir mais para frente. Mas elas criam que, da mesma maneira que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, o mar se abriria. E elas então passariam tranquilamente pelo meio do mar. Esperaram um tempo, nada acontecia, o mar não se abriu. Alguns desistiram, voltaram, outros persistiram ali, ficaram firmes, até que apareceram 7 navios. Esses 7 navios se ofereceram para levá-los. 2 desses navios se perderam, os outros 5, simplesmente os piratas, vamos chamar assim, dos navios ali no mar Mediterrâneo. Mais à frente eles encontraram navios muçulmanos e venderam todas as crianças como escravos. Essa foi a maravilhosa Cruzada das Crianças. Outros episódios, outros fatos aconteceram nessa cruzada, todos eles desastrosos. Né? Isso aí tudo foi um grande absurdo. Resultados das cruzadas. Simplesmente perdeu-se tudo que foi conquistado. Né? Ali chegou a ter o que os cruzados chamaram de Império Latino de Constantinopla. Esse foi o nome que foi dado. Com alguns reinos, foram estabelecidos alguns reinos. Eu tenho aqui os nomes: Edessa, Antioquia, Trípoli, Jerusalém e Armênia. Eram reinos. E aí eles eram entregues para alguns daqueles nobres cruzados, passavam a ser reis. Então, pega um daqueles lá na Vitória e tal, essa região aqui é tua, você agora é o rei daqui. Isso aí não durou nada, depois o Saladin veio e tomou tudo de volta. Certo? Então, resultado militar nenhum. Outro resultado foi o surgimento das ordens militares. Algumas ordens militares. Outro absurdo, né? Porque o que são as ordens? Né? Nós já vimos ordens monásticas. Né? Nós vimos lá os beneditinos, nós vimos os franciscanos, nós vimos os dominicanos, todos eles com objetivos relativamente nobres, certo? Agora aparece esse absurdo aí das ordens militares. São ordens armadas, são ordens de soldados. Que vocês conhecem algumas, né, pelos nomes aí, são muito divulgados. Isso aí, os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros Teutônicos, os Cavaleiros de São João. Né, João? Tem todas essas ordens aí surgiram, né? Ordens de uma inutilidade total. Mas o verdadeiro resultado das cruzadas foi uma profunda amargura e um profundo ressentimento nos muçulmanos e nos judeus.
por causa de tudo que aconteceu aí, as barbaridades que aconteceram aí. Até o meu pai estava contando que ele teve agora recentemente numa palestra de um diretor de Portas Abertas, e ele falando das pessoas lá no Iraque hoje, e ele dizendo que do ponto de vista daquelas pessoas, não existe assim, os Estados Unidos vieram e nos invadiram. Isso não existe na cabeça delas. Os cristãos vieram aqui e nos atacaram. Sempre os muçulmanos pensam assim. Por quê? Por causa das cruzadas. Os cristãos vieram aqui e nos atacaram. É assim que vem o raciocínio. Até hoje vê que isso aí é uma coisa atual. Um diretor de Portas Abertas falando lá dessa percepção que o muçulmano tem de que ele foi violentado, agredido e atacado pelos cristãos. Isso é um enorme obstáculo ao alcance dessas pessoas, certo? Tudo devemos a esses sujeitos, né, que muitas vezes são até admirados, não sei porquê. Resultados, 0. Felizmente, houve também, na Idade Média, missionários que tentaram alcançar os muçulmanos, né? Por um lado, aqueles assassinos ali, e por outro lado, gente que se esforçou para alcançá-los para Cristo. Nós temos o próprio Francisco de Assis, já falamos dele, não temos tempo aqui para entrar nos detalhes, mas ele foi para o Egito, né, numa missão pessoal. Ele foi tentar alcançar as pessoas lá no Egito, no norte da África. Os muçulmanos têm todas as histórias bem interessantes dele com o sultão Al-Kamil. São histórias muito bacanas, né, dele desafiando os mestres muçulmanos a andar em brasas, porque ele ia na frente, não sei o quê. Aí os muçulmanos... Tem todas essas histórias aí do Francisco de Assis, são histórias bem interessantes. E ele realmente, ele foi lá com uma pregação de amor, uma pregação diferente. E ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Muitos acham que às vezes ele era ouvido e recebido porque ele era meio... as pessoas, os muçulmanos tinham a ideia de que ele era meio ruim da cabeça. E naquela época era muito comum achar que essas pessoas é bom ouvi-las, porque às vezes elas trazem uma palavra que pode ser uma palavra divina, né? Então, mas é bacana, eu não tenho tempo de entrar em detalhes, tem muita coisa legal aí desse grande homem Francisco de Assis. E um outro menos conhecido, Raimundo Lúlio, talvez um dos maiores missionários aos muçulmanos que já existiu. Raimundo Lúlio. Esse Raimundo Lúlio, ele nasceu na Espanha, e, portanto, ele sempre conviveu desde criança com muçulmanos. Porque vocês lembram que a Espanha era controlada por muçulmanos, pelos mouros. E esse Raimundo Lúlio sempre conheceu, ele sabia o que os muçulmanos criam, como eles eram, o que eles pensaram, o que eles pensavam, né? E ele era um jovem mundano, arrogante, mais ou menos como o próprio Francisco era, antes de se converter. Quando ele se converteu, ele colocou como objetivo da vida dele alcançar os muçulmanos. E ele viveu realmente só para isso. Aprendeu o árabe, que ele dizia que era uma língua como uma língua de bestas, né? Assim, de animais, né? Que ele não... Mas ele aprendeu o árabe, ele fundou escolas missionárias, ele falou com papas sobre a sua visão de alcançar os muçulmanos, ele percorreu a Europa ganhando apoio. É um indivíduo realmente um missionário. Obrigado. 3 vezes ele se aventurou por terras muçulmanas. 2 ele escapou por pouco. Na terceira ele não escapou. Foi apedrejado até a morte com 85 anos, onde hoje é a Tunísia. Era um homem de grande capacidade, de muito preparo, e ele teria sido bem mais efetivo se ele tivesse um pouquinho de tato. Porque ele chegava em qualquer lugar e começava a denunciar os erros do islamismo e a pregar o caminho de Cristo, né? Na maior coragem. Por isso que ele sempre arriscava a vida. É a velha história dos malucos, né, Moisés? Nós precisamos de uns malucos aí para ir lá fazer o trabalho. Dali para frente, por 500 anos, não houve mais ninguém que tentasse alcançar os muçulmanos. Não é à toa que é tão difícil, porque simplesmente os cristãos não tiveram coragem de marcar presença no meio desses povos. Só com o grande Henry Martyn, que tocou o solo árabe em 1811, é que volta a ter um esforço em alcançar essas pessoas. Então é isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui as figuras. Hoje o João está de
de folga que eu não consegui terminar isso aí a tempo. Aqui vocês têm os cruzados, não dá para ver muito bem aí, né? Mas toda aquela pregação lá, né? Então tem aqueles pregadores inflamados e tal. E o Deus vult, né? Deus o quer, que era o grande slogan que fazia as pessoas irem em frente. O Godofredo de Bulhões, está aí representado, conquistador de Jerusalém, com seus exércitos. Aqui a tomada, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa era, bem aquela coisa dos filmes, né? Você tem que colocar escadas, você tem que botar uns malucos para ir na frente, que esses vão morrer de certeza. E então a turma que tem pecado para ser perdoado já pode ir aí na frente, que é para garantir, né? E aqui a tomada de Antioquia, então. Né? Antioquia também foi uma cidade que eles tomaram. E aqui, então, eles, toda aquela batalha, aquela coisa difícil, eles acabaram tomando. Porque Antioquia é aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? É bem em cima. Jerusalém já é mais aqui embaixo. Então, esses aqui são os reinos que foram formados lá. Então, o reino de Edessa, aqui o de Antioquia, de Trípoli, de Jerusalém, e ali, Cilícia, Armênia, né? O desembarque de São Luís no Egito, essa é a última cruzada. Então eles desembarcando, eles vêm de navio aqui, aí eles desembarcam, os cruzados. Aqui o Ricardo Coração de Leão, Frederico Barba Roxa e Filipe Augusto, terceira cruzada. Esses reis de Inglaterra e França nunca se entenderam, jamais, certo? Acho que Inglaterra e França só trabalharam junto mesmo foi agora no século XX nas guerras mundiais, porque eles sempre foram inimigos históricos, nunca se entenderam. Aqui a terrível cruzada das crianças, né? Então elas caminhando aqui, as pessoas dando a Deus mesmo, né? Porque sabe lá o que aconteceu com esse monte de jovens aí. Voltaram, porque o mar não se abriu. Mas as que foram, essas não voltaram jamais. As que realmente foram, né? As que entraram nos navios. Raimundo Lúlio, está aí, representado. É isso aí. Alguma dúvida em relação às cruzadas? Boa pergunta. A pergunta é por que tinha esse nome. Eu imagino que sim, que é por causa da cruz, né? É interessante. Eu não é até interessante para a gente investigar, né? Por que o nome Cruzadas? Não sei também, mas deve ser. Tudo indica que sim.